Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco, ao lado dos meus amigos Daniel Saragiotto, Olá, gente, tudo bem? Marcos Camandaroba. Olá, pessoal. Um pouco adoentado, mas meus fãs não podem, né? Eu faltar, então eu tô aqui. Um pouco rouco, mas vamos que vamos. Bom, hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre tumores urológicos e eu tenho o prazer de convidar aqui o Dr. Pedro Isaacson, que hoje é uma grande referência, né, Daniel? Pô, a gente tá aqui hoje um cara grande, cara, um cara grande no Brasil na área de urologia. É Ele o vai falar Neymar, que não, mas o ele, Neymar, mas o ele Neymar. é. Não, Neymar não, ele é gaúcho, cara. O Fernandão, ele é colorado. O Exatamente. Renaldinho do Gaúcho, se ele preferir. Mas cara nesse nível, assim. Nós vamos para o Rio Grande do Sul hoje, né? Então, hoje nós vamos falar com o Pedro. Então, Pedro Isaacson é doutorado em oncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ele é coordenador do núcleo de tumores geniturinários do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele é do comitê científico do LACOG-GU e ele é muito chique. Ele é professor adjunto, assistente da John Hopkins University, Marcos. E aí? Não tem nem o que falar, vai logo aí. Cara desse aí, só tocar o barco aí. Só tocar o barco. Não Pedro, vou nem obrigado. fazer nenhuma gracinha, porque sem condições. Aqui. Não dá, né? Hoje não dá. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco hoje. E a gente queria muito te agradecer e trazer a sua expertise aqui para discutir um caso com a gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com todos vocês aqui, também grandes lideranças, e é muito bom estar com todos vocês aqui falando de um caso clínico e também de um artigo que a gente combinou de discutir, que é muito importante na prática clínica de todos os oncologistas que tratam tumores urológicos, aí, tumores geniturinários. Eu vou começar falando um pouco do meu caso. Esse é um caso real do meu consultório, uma paciente feminina super jovem, 42 anos, que em novembro de 2022, no exame de rotina, foi visto que ela tinha uma leucocitose e uma trombocitose também. Nessa investigação, o clínico dela acabou solicitando um ultrassom abdominal, entre outros exames, raio-x de tórax, etc. Ela não tinha sintomas urinários nesse momento, mas no ultrassom abdominal dessa paciente foi visto uma grande massa renal no rim direito, medindo ali mais de 9 centímetros, 9,4 por 6,7 centímetros, com características aí sugestivas de uma neoplasia. Era uma lesão sólida, que foi confirmada no exame de tomografia, aí com as medidas muito semelhantes, aí 9,6 centímetros no maior eixo, e essa paciente acabou indo à cirurgia, né, com esse diagnóstico aí muito presumptivo de câncer renal. Ela foi à nefrectomia robótica. Na peça, a gente tinha um carcinoma de células claras renal, ISUP3, com invasão da veia renal, invasão da fáscia de Girota, sem características sarcomatoides ou rabdoides, com 30% de necrose e margens livres. Era um tumor classificado como um PT3 PN0. Aí, nesse momento que ela operou, a nefrectomia dela, dezembro de 2021. Então, essa paciente, por esses critérios, então, tamanho grande de tumor, invasão de veia renal, invasão de fáscia de Girota, um tumor PT3A, essa paciente é classificada como um alto risco de recorrência. E a essa paciente, naquele momento, em janeiro de 2023, na verdade, ela foi oferecida essa paciente depois da cirurgia, pembrolizumab adjuvante, né, aos modos do estudo que eu vou mostrar logo na sequência. Essa paciente, então, esse estudo, ele oferece para os pacientes uma terapia adjuvante, nesses pacientes que têm alto risco de recidiva da doença, como era o caso dessa paciente, pembrolizumab a cada 21 dias por 17 ciclos, aí num total de 1 ano. E essa paciente foi super bem, então essa paciente realizou pembrolizumab adjuvante de janeiro de 2023 até janeiro de 2024, ela tolerou bem, no meio do caminho ela teve uma insuficiência adrenal, ela começou a se queixar de bastante fadiga, bastante dor muscular, era uma paciente muito ativa do ponto de vista de academia, ela faz pilates, musculação, e ela se queixou bastante de cansaço, fadiga. Eu acabei pedindo um screening metabólico para ela, e a gente viu um cortisol extremamente baixo dessa paciente. Então, ela tinha uma insuficiência adrenal primária, a gente investigou o sistema nervoso central também, glândula pituitária, e não tinha nada. Essa paciente, durante o caminho, ela iniciou prednisona 5 miligramas, a fadiga melhorou,
a dor muscular dela melhorou e ela completou, agora já tem 1 ano e meio do final da terapêutica adjuvante que essa paciente fez com pembrolizumab, até o momento, ainda bem, sem nenhum tipo de recidiva da doença. Excelente, Pedro. Então, só para a gente resumir aqui, é um caso de uma moça de 42 anos, né, com carcinoma de células claras, operado, e ela veio como um PT3, e você optou por utilizar pembrolizumab adjuvante. Pedrão, o Exatamente. que você usou aí, qual foi o estudo que você embasou para tratar essa paciente? Perfeito. Então, o estudo Keynote 564 é um estudo de pembrolizumab adjuvante em pacientes com câncer renal de células claras pós-cirurgia. Esse é um estudo extremamente importante porque é o primeiro estudo que, de fato, muda a nossa prática médica no oferecimento da terapia adjuvante em pacientes de alto risco com carcinoma de histologia células claras. Esse estudo ele é tão importante que ele foi publicado 2 vezes no New England, a primeira vez em 2021, a segunda vez com os dados mais maduros aí de sobrevida em 2024, em abril de 24. Então, basicamente é um estudo de fase 3 randomizado, em que pacientes com carcinoma de células claras renal que tinham realizado cirurgia 12 semanas antes do início do estudo e que tinham alto risco de recidiva. Quais são os pacientes com alto risco de recidiva? São pacientes que têm tumores T2 grau 4, T3 de qualquer grau, ou pacientes T4. Da mesma forma também, pacientes que tinham linfonodo positivo ou pacientes que a gente chama M1 sem evidência de doença, ou seja, no momento que aquele paciente fez a cirurgia, havia algum outro sítio de metástase que conseguiu ser tratado e que aquele paciente, depois da nefrectomia e mais a remoção dessa lesão metastática, ficou totalmente sem evidência de doença. Então, esse é o grupo de pacientes, é um grupo, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas é um grupo relativamente heterogêneo, mas um grupo que todos esses pacientes têm alto risco de recidiva. Vai receber ou pembrolizumab ou placebo, né? Então, naquele momento histórico que esse estudo foi desenhado, não havia a terapêutica adjuvante para pacientes nessa população. Então, é um estudo bastante robusto do ponto de vista de número de pacientes, um estudo com quase 1.000 pacientes, então 994 pacientes, e que aqueles pacientes que a gente vê no dia a dia, então a mediana de idade é mais ou menos 60 anos, eram pacientes, e isso é muito importante, eu gostaria de frisar, pacientes que ao diagnóstico fizeram nefrectomia, mas que tinham metástase, cerca de 6, 7% dos pacientes, são pacientes que a gente vê na nossa prática clínica. Então, aquele paciente que fez uma cirurgia e tinha lá um linfonodo positivo, que tinha uma metástase pulmonar, que a gente consegue tratar muitas vezes com radioterapia ou com uma ressecção, né? Pacientes que foi avaliado o PDL1 também, 75% dos pacientes tinha alguma expressão de PDL1. Então, pacientes que a gente vê todos os dias no nosso consultório. E esse é um estudo que, na primeira publicação do New England, é um estudo positivo para a disease-free survival, com hazard ratio de 0,72, e que as curvas já começam a se separar antes dos 12 meses. Então, a partir lá do 6º mês, essas curvas já começam a se separar e com ganhos absolutos bastante expressivos. Então, em 12 meses, um disease-free survival de 85% por braço pembrolizumab versus 76% no braço placebo. Então, a gente já tinha aí quase 10% de ganho absoluto em favor de pembrolizumab. Quando a gente chega em 2 anos, esse benefício se mantém, em 3 anos esse benefício se mantém, e em 4 anos esse benefício se mantendo aí por volta da casa dos 10% de benefício absoluto, o que em oncologia é um número bastante relevante. Quando a gente olha as análises de forest plot, a gente vê que, de maneira geral, todos os subgrupos de pacientes, então mais idosos, menos idosos, pacientes independente da raça, independente do performance status, e, importantemente, os pacientes que tinham doença metastática ao diagnóstico, aqueles 6, 7% dos pacientes que ressecaram alguma metástase durante a nefrectomia ou logo após a nefrectomia, também se beneficiaram. Então, entre esse grupo de pacientes de alto risco, que apesar de heterogêneo, foi colocado como um grupo só, todos os subgrupos de pacientes tenderam a se beneficiar da terapia adjuvante com pembrolizumab. Quando esses dados foram mais amadurecidos, aí na última publicação de cerca de 1 ano atrás no New England, se viu um benefício também em sobrevida global
com uma diminuição de risco de morte de quase 40%, 38%. Um hazard ratio aí de 0,62, com as curvas já começando a se separar ali por volta dos 2 a 2 anos e meio, e já bem separadas com 3 e 4 anos de segmento desses pacientes, com um ganho absoluto aí de uns 5 a 6% até esse momento, ainda com bastante censura no final da curva, mas um estudo positivo para a DFS, um estudo positivo também para a sobrevida global. Muito importante também demonstrar que quando esses pacientes foram acompanhados depois da adjuvância, é claro que a gente fica com um pouco de receio, bom, ofereci adjuvância para o paciente com imunoterapia, se esse paciente recidivar, o que eu vou fazer depois, né? E esse benefício visto no estudo se manteve positivo mesmo tendo 40% dos pacientes que receberam pembrolizumab, que receberam uma terapia subsequente com inibidor de PD-1 e PDL1, né? O que poderia mitigar aí, diminuir o benefício do estudo. Então, os pacientes foram expostos a pembrolizumab e depois receberam terapia PD-1, PDL1 quando foi necessário, em caso de alguma recidiva e tal. Nos pacientes que receberam placebo, esse número de 41% vai para perto de 70%, 69%, o que também demonstra a robustez do estudo. Então, todos os pacientes aqui que necessitaram de imunoterapia numa eventual recidiva receberam, né? Fora os pacientes, claro, que receberam pembrolizumab no contexto adjuvante. Quando a gente fala de eventos adversos, é claro, o pembrolizumab, imunoterapias anti-PD-1, PDL1 são medicamentos do nosso dia a dia. Não teve absolutamente nada muito diferente do que a gente vê. Quando eu falei da minha paciente para vocês, ela teve uma insuficiência adrenal, mas a gente tem pacientes aí com hipotireoidismo, a gente tem pacientes que queixam mais de fadiga, a gente tem alguns pacientes que têm artralgia, alguns pacientes têm algum racho, algum prurido, mas totalmente em linha com o que a gente vê em outras doenças. Nesse estudo, os eventos adversos mais importantes em relação ao pembrolizumab foram fadiga, diarreia, prurido e artralgia, e 20%, um pouquinho menos aí, dos pacientes tendo hipotireoidismo, ou seja, nada fora do que a gente vê na nossa prática clínica com o uso de imunoterapia, inibidores de PD-1 e PDL1 na nossa prática clínica. Então, em relação à conclusão, baseado nesse estudo, o pembrolizumab se tornou a terapêutica de escolha em pacientes com carcinoma de células claras renal de alto risco, ou seja, aqueles pacientes que têm tumores T2 com grau 4, T3 ou T4 de qualquer grau, pacientes que têm doença metastática, mas que a gente consegue ressecar ou tratar, ou seja, metastáticos sem evidência de doença depois do tratamento do tumor primário. Então, esses pacientes devem sim receber pembrolizumab adjuvante, com benefício em DFS, com benefício em sobrevida global da mesma forma. Excelente, Pedro. É, muito legal isso, né? Na época da residência, a gente via aqueles pacientes que tinham aqueles tumores enormes, gigantescos, e aí você fazia, olha, só fez a cirurgia aí a gente ficava angustiado, Não tinha mas a gente não nada tinha a o que fazer. Fazia fazer, nada, né? né? Terrível. E acho que esse estudo veio para inaugurar isso, né? Então é muito legal porque a gente agora tem o que oferecer. Marcos, vamos começar as perguntas aqui pro Pedro para a gente aproveitar esse tempinho que a Não, gente tem o com cara é ele. monstro, eu só vou fazer a pergunta mais difícil do mundo, né? Pedro, a gente sabe, né, que os tratamentos adjuvantes anteriores, o inibidor de tyrosina quinase não teve ganho de sobrevida global. Tivemos o S-Track, né, com benefício em sobrevida e doença, mas especificamente também com outras imunoterapias também não tivemos ganho, né? A gente já teve adjuvância, a gente teve até tratamento neoadjuvante. Por que especificamente, né, o pembro com o Keynote aí que você acabou de mostrar pra gente foi tão benéfico e os outros não? Pois é, na ASCO GU desse ano a gente teve apresentação, por exemplo, um estudo com nivolumab e ipilimumab no mesmo cenário, mas com uma população ligeiramente diferente. Eu acredito que a escolha da população é que é o mais importante. Então, esse estudo acertou na escolha da população. Então, há pacientes que têm realmente grau mais alto, pacientes que têm doença metastática que se colocou num contexto de adjuvância. Eu me lembro nos ambulatórios do ICESP que a gente chamava lá em colo retal adjuvantoide, né? O paciente com doença metastática operou, a gente não chamava de adjuvância. Nesse estudo, esse estudo teve a coragem de adicionar esses pacientes, né? Incluir esses pacientes e que nas análises de forest plot, que são análises, é claro, que devem ser levadas em consideração como formuladores de hipóteses, são os pacientes que têm aparentemente o maior benefício. Então, isso acho que desequilibra um pouco o estudo para o seu resultado positivo, né? É claro que novos estudos estão sendo feitos tentando clarificar um pouco mais esses subgrupos. Então, será que
é quanto maior o tumor, será que os tumores T3 e T4 se beneficiam mais? Ou será que isso não faz diferença? O que faz diferença é os tumores de maior grau por questões imunológicas, etc. e tal. Então, ainda isso não está claro na literatura. O fato é, ah, nos desenhos de estudo, a MSD tem sido extremamente feliz. A gente vê um monte de estudo positivo da MSD e vê lá da BMS alguns estudos negativos com populações semelhantes. Nesse caso aqui, eu acredito que é o enriquecimento desse estudo com populações, eu vou chamar aqui mais doentes ou com mais volume de doença, já com doença metastática, eu acredito que foi um fator fundamental para que esse estudo fosse, de fato, estatisticamente positivo. Excelente. A minha pergunta para você, Pedro, é o seguinte, mais do ponto de vista prático mesmo, né? A gente está trazendo a imunoterapia cada vez mais para cenários precoces, né? Tanto nesse caso aqui na adjuvância. E nesses pacientes que recidivam, como é que você conduz na prática? O que você recomenda para esses pacientes? É super difícil. A gente importou conceitos do câncer de ovário ou do câncer de testículo, que é mais a minha área, da sensibilidade ou resistência à platina. Então, se coloca lá 6 meses, alguns médicos na literatura colocam como 12 meses. Não está claro quando que a gente deve, no contexto de adjuvância, um paciente que recidiva. Obviamente, se ele recidiva durante a adjuvância, a gente vai inferir que ele tem uma resistência primária à imunoterapia, né? Então, faz todo sentido a gente usar TKI para esse paciente. Mas, num paciente que fez adjuvância e cerca de 7 meses depois a doença dele recidiva. A gente faz imunoterapia com TKI, a gente faz imunoterapia, um doublet com ipinivo, por exemplo, ou faz TKI isoladamente, uma vez que faz 7 meses só que ele progrediu. Isso não está claro na literatura. Novos estudos estão vindo avaliando justamente esse cenário, que é um cenário totalmente novo em câncer de rim. Eu vou abrir um estudo aqui, provavelmente nos próximos 3 a 4 meses, que estuda justamente esse cenário. Então, um cenário de pacientes que já fizeram adjuvância, progrediram a adjuvância num tempo menor do que 12 meses. O que se faz com esses pacientes? A gente tem hoje inibidores de RIF, né, que a gente chama, o mais clássico deles, o atual disponível no Brasil, é o belzutifan. Então, um novo mecanismo de ação em que vai se tentar se utilizar para esse subgrupo de pacientes em associação com TKI. Então, vem ascendendo. Então, a gente começou com os TKIs, era o que a gente tinha disponível até alguns anos atrás, começou com imunoterapia, e agora uma terceira classe de medicamentos, então, inibidores de RIF, que age fundamentalmente num dos mecanismos de fisiopatogênese da doença. A gente tem alternativa hoje em dia, que são extremamente promissores, já demonstrando a sua eficácia, o seu benefício em terceira linha e em segunda linha, e vindo agora para combinações de primeira linha e também para terapêutica adjuvante. Uma boa pergunta prática. O Ângelo descreveu bem essa situação quando a gente recebia os pacientes e não tinha muita situação, o que fazer, né, no passado. E agora acho que a gente já tem uma boa opção para células claras. Mas e no dia a dia, quando a gente recebe um não células claras? E aí, temos algo, Isaacson? Infelizmente, os pacientes com carcinomas não células claras, a gente também os agrupa como um grupo só. São cerca de 15% dos tumores renais são não células claras, mas dentro desses 15%, a gente vai ter lá papilífero, cromófago, não classificável, que são tumores totalmente diferentes. São poucos pacientes, infelizmente, os estudos também os têm agrupado no sentido tanto do ponto de vista metastático quanto do ponto de vista adjuvante. Até esse momento, infelizmente, nem para esse grupo que ainda é heterogêneo, a gente tem terapêuticas adjuvantes aprovadas ou que tenham demonstrado benefício. Mesmo no contexto metastático, esses pacientes se comportam de maneira totalmente diferente e se tem aí dados mais robustos com TKI, especialmente cabozantinib, sunitinib, mas o contexto adjuvante, infelizmente, a gente ainda não tem nem terapêutica aprovada, nem nada muito promissor ainda nesse cenário. Olha, eu tô muito satisfeito aí. Se alguém que tiver uma Nada, pergunta, aprendi acho que tudo aqui já hoje. a gente já abusou demais do Pedro aí. Pedro, a gente queria muito te agradecer por ter estado com a gente aqui hoje, conversando sobre esse tema absolutamente inovador, né? E a gente queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, como é que o pessoal te acha aí em Porto Alegre. Vamos lá. Bom, as minhas redes sociais é Pedro Isaacson. Eu sou facilmente achável aí por telefone, todo mundo tem
Quem me conhece tem os meus contatos todos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição para discussão de caso, ajudar qualquer oncologista aí que necessite de qualquer ajuda de qualquer maneira. E podem contar comigo sempre que precisarem. Maravilha. E lá bom. só, aí em Porto Alegre você atende lá no Moinhos. Eu atendo no Hospital Moinhos de Vento, exatamente. Dentro do Perfeito. hospital, o meu consultório fica dentro do hospital e os meus Excelente. pacientes todos Rapaz, ainda são bem. de lá. Ainda bem que eu não estou em Porto Alegre hoje, tá um frio aqui, imagina Não, lá. Muito. imagina lá, né? Menos 15 lá, certeza. Aqui, Exatamente. Eu imagino. Bom, Eu tô até de agasalho. nossa, tá todo mundo aqui, né? Bom, Pedro, mais uma vez, muito obrigado, tá? Fica o convite para quando você vier a São Paulo, a gente fazer aqui presencial um bom churrasco, tá bom? Então tá. convite. Obrigado, gente. Valeu. Marcos, obrigado por estar aqui hoje. Daniel, Perfeito. e queria convidar todos vocês para nos seguirem e até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Pratica um.